ainda vale a pena ir para Dublin ou para Irlanda? Existe melhor época? O que vocês acham? A gente falou aí da primeira parte, que é aluguel, essas casas vazias, né, entre aspas vazias, porque, como vocês falaram, ela é para aquela rotação alta, né, alocação de curta duração, que é muito provável que são uns Airbnbs da vida, pessoas que alugam até para host family, né, teoricamente host family, mas não tem family nenhum, é só talvez até uma residência estudantil pode ser, mas coisas que não são registradas, né, como imóveis habitados, que não tem ninguém no registro. E o que mais tem? Tem uma tese, assim, que é uma tese meio óbvia que aconteceu, que também tem a ver com a pandemia. Muitos estudantes ficaram perdidos de tempo muito grande sem poder vir para a Irlanda estudar. Ao mesmo tempo, os estudantes que estavam aqui, eles puderam ter a terceira renovação, quarta renovação, e podem ficar aqui até maio, na verdade, que é o limite de extensão de visto que o governo deu. Ou seja, muita gente estava aqui, ficou, de repente, em setembro do ano passado, reabriu para os estudantes voltarem para a Irlanda para fazer a universidade e estudar inglês. E muita gente veio a rodo, porque estava adiando esse sonho fazia já muito tempo. E essa tese ela pode ser confirmada por algumas conversas que eu tive, uma apuração que eu fiz, de que as escolas de inglês estão já abarrotadas de pessoas aqui na Irlanda e só estão tendo vaga para novos estudantes a partir de junho, por exemplo. Eu quero acrescentar esse ponto que você falou, Rubinho, porque o estudante, apesar da gente saber que é um número alto e ter um volume, né, tem um volume alto de intercambistas que vêm, mas vão embora também, né? Cada 1, 2 anos. A gente teve essa extensão que você citou, mas existe um outro, não vou dizer problema, mas uma outra situação maior que também influencia muito com isso, que é a taxa de crescimento populacional mesmo. A Irlanda é um dos poucos países da União Europeia que continua crescendo em população. Ela foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu em população, ficou para trás de Luxemburgo, né, que 1,13%, que é o equivalente a 55 mil pessoas, né, um número net, né, um número bruto. Só que se você considerar, tipo, outros países, tipo, depois deles tem, sei lá, Noruega, Mônaco, Islândia, Suécia, lá para baixo Reino Unido, que aumentou em 0,5%. A Irlanda tem um aumento proporcional muito alto. Então, pessoas estão vindo para cá. Por quê? A gente falou de tudo isso lá no comecinho, mas vamos relembrar as pessoas. A gente tem um poder aquisitivo alto aqui. O salário aqui é muito alto com relação a outros países, então muita gente fala, é um país interessante para migrar. É um país de língua inglesa que ainda é parte da União Europeia. O Brexit aconteceu de verdade. Era primeiro aquela coisa de incerto, né? Foi o Brexit, mas e aí, o que vai acontecer? Agora aconteceu. Temos um monte de empecilhos, então muitas empresas falam, não, vamos montar o nosso workforce na Irlanda, que é um país que se fala inglês na União Europeia. Então tem esse aumento já de negócios, né? Muita empresa, etc. Muito incentivo fiscal, que a gente já falou. Continuam, né? Esses incentivos. E aí você tem depois outras demandas que geram mais demandas. Olha só, temos demandas por casas. Então você precisa de mais empregados para trabalhar com construção civil, com engenharia, outras áreas. Então atraem pessoas de fora para falar, vou para lá, vou fazer uma grana e vou morar um tempo. Só que, é como a gente falou, né? É uma bola de neve. Você traz mais gente, mas não tem casa pra todo mundo. Aí você aumenta as critical skills nessas áreas, mas também precisa de mais gente pra morar. Então, vai aumentando isso. A gente tá falando só de casa, né? Se aumenta a população com famílias, você precisa de mais escolas, mais hospitais, mais tudo. Vira esse crescimento geral aí, né? E a gente não tem casa pra todo mundo, literal. Você passou alguns dados de 2020, mas no ano passado a Irlanda voltou a ter 5 milhões de habitantes. Depois de muito tempo, ela chegou a ter 9 milhões de habitantes no passado, mas por conta das crises todas, muitos irlandeses deixaram a Irlanda. Ou seja, ela voltou a ter pela primeira vez em sei lá quantos anos, mais de 5 milhões de habitantes. Será que, aí agora eu vou jogar uma teoria pra vocês aqui, mais uma tese, será que esse crescimento ele tá acontecendo principalmente nas principais cidades, nos principais condados aqui da Irlanda? Ou será que, sei lá, em County Louth ou County Sligo também tá crescendo, tá bombando? Que aqui eles só consideram cidades se você tem a partir de um certo número de habitantes. A gente tem 5 cidades. Eu acredito que nas 5 cidades da Irlanda esteja acontecendo a mesma coisa, tá? Eu acho que se você for muito pro interior, que nem se for County Louth, nem sei falar, sabe? Se você for muito pra um lugar onde as pessoas realmente não vão, é diferente. Só que nas 5 cidades irlandesas, eu acredito que a situação esteja muito parecida. Tem um casal de amigas minhas que foram pra Sligo, mudou pra lá. Trabalha de casa, porque isso é outra coisa, né? O work from home virou o novo normal. O híbrido / work from home, trabalhar de casa. Como normalizou, olha só outra coisa que a gente não citou, mas que a teoria que tá vindo na minha cabeça agora, né? Vocês podem concordar ou não. Pessoas que tinham poder aquisitivo e moravam no centro, porque era perto do trabalho delas, se mudaram pra uma casa ou um lugar melhor, com o mesmo salário, né? Gastando o mesmo dinheiro, porque agora pode trabalhar de casa, e um conforto maior, e pegou um cachorro, e agora estão aí.
morando fora do centro. E isso eu tô vendo um monte, assim, meus vizinhos aqui, eu tô afastado de Dublin, né? Eu tô 40 minutos, mais ou menos, quase 50 minutos de carro do centro de Dublin. E aqui, meus vizinhos é um monte de individuais, assim, pessoas, não são famílias, são individuais morando na casa, cada um deve ter seu quarto, cada um tem seu setup de computador, não sei o que, microfoninho de podcaster, e tá aí, e vários cachorros brotando também aqui. E também depende, tem algumas empresas, indústrias também, que elas ficam em cidadezinhas pequenas, tem muita gente, por exemplo, mora em Enniskerry, que é uma cidadezinha de Wicklow, porque tem empresa ali que tipo, cria uma comunidade nas cidadezinhas pequenas. Mas essa questão que eu disse de se mudar para poder trabalhar em casa, eu acho que é bem real mesmo. Mas ainda assim, nessas 5 cidades, eu ouvi gente reclamando que não encontra acomodação em Limerick, em Galway, em Cork. Não é só Dublin, entendeu? Outros lugares também. Eu queria destacar também uma pesquisa feita pela União de Estudantes da University College Dublin, a UCD, que ela foi em dezembro agora de 2021, então está bem recente, né? E ela mostra um pouquinho como que os estudantes eles estão sofrendo com essa crise de acomodação. Então a gente tem aí dados, né? Eu sei que é só uma universidade, mas eu acho que dá para abranger para toda a comunidade de estudantes aqui da Irlanda. Então, segundo a organização, 55% dos estudantes estão pagando mais de 750 euros por mês. Se você pensar que um estudante universitário, até o de inglês, ele pode trabalhar 20 horas por semana, 750 euros por mês é um salário inteiro. Tá bom, tem mais nada. Aliás, quando a gente fez o levantamento do censo, a gente pode depois levantar esse dado de novo e repostar mais. A gente mostra que o preço do aluguel era mais baixo, então aumentou muito, com certeza, o aluguel médio, né? Na verdade, dessa metade desses estudantes aí tá muito mais alto e tá próximo até dos gastos aí que seriam totais do mês, que antes acho que era 700 o gasto mensal, passou a ser só aluguel, hein? Na universidade, já é um custo um pouco mais elevado de curso de inglês, de idiomas mesmo, e, claro, a universidade, então o poder aquisitivo provavelmente mais alto, e provavelmente eles se preocupam menos, ou têm mais essa liberdade financeira de poder investir um pouco mais. Talvez não dividam quartos com mais gente, né? A gente tem que entender um pouco mais por trás desses 55% pagando esse valor. Os dados da pesquisa, na verdade, eles revelam outras coisas. Por exemplo, 53% relata que cobrir as despesas mensais, eles têm dificuldade de cobrir as despesas mensais relacionadas com a habitação. Caraca. Então, já é metade que tem dificuldade de cobrir. 43% estão descontentes com a situação de vida atual na Irlanda. E isso a gente tem que pensar que esses estudantes universitários têm muitos irlandeses mesmo, né? Que estão aí no meio desse grupo. Então, pessoas que saíram da casa dos pais e estão indo morar ali. Muitos europeus, então não é só, né, que tá difícil para os imigrantes. A gente tá falando agora de irlandeses também, estudantes. E eu acho que um dado mais alarmante ainda é que 41% concorda que encontrar um alojamento teve impacto negativo na educação e 57% disse que procurar alojamento teve impacto negativo na saúde mental. Não tem jeito. Com certeza. Tem um estresse, né? A gente tem dois estresses aí, né? O estresse de você estar numa pandemia, você já tá numa situação mais difícil, você ter não ter alguém que você possa contar. Você tem que achar um lugar para dormir. Isso é um estresse emocional muito forte. Segundo, né, que você pegando aqui uma situação de um estudante, vai dividir a casa com um monte de gente, como é que você estuda, como é que você fica em paz, como é que você... Porque se aumentou o preço, você fala, vou ter que morar com mais gente para diluir esse valor, ou dividir com mais gente o quarto. Aumenta um estresse aí de ter mais gente na casa também, né? Sim. Isso pode ser muito provável também como uma consequência desses dois impactos aí. Eu tenho uma pergunta para vocês antes da gente navegar para a próxima etapa aqui desse nosso podcast, desse /vídeo, que é o seguinte, me perguntaram no Instagram hoje, né, ainda vale a pena ir para Dublin? Ou para Irlanda, perdão, ainda vale a pena para ir para Irlanda? E quando falam essas perguntas assim, vale a pena, é difícil, é fácil, eu acho que é tudo relativo, né? Porque muito valer relativo. A pena é do que você acredita que vale, né? Se vale para você, vale a pena. Então é relativo. Mas eu quero colocar aqui essa pergunta, abrir para vocês aí, queridos hosts. Vocês acham que ainda vale a pena, na opinião de vocês, ainda assim, com essa situação toda aí? E se sim, como é que a gente pode navegar enquanto, né, dicas, como é que a gente pode encontrar uma acomodação? Não, é interessante porque outro dia chegou uma pergunta muito parecida também quando eu abri o box no meu Instagram. Senti que era estranha a pergunta, porque realmente valer a pena é muito pessoal, é muito, né, individual de cada um. O que vale a pena pra mim talvez não seja a mesma coisa que vale a pena pra você. Vale a pena comprar a bolsa da Gucci? Eu não acho que vale, mas tem gente que pra mim não vale. Não venderia, né? Exatamente. Então, assim, valer a pena já começa que é muito relativo. O que você tem que ver se vale a pena? Tipo, o quanto que isso aqui é importante pra você? O quanto que estar aqui na Irlanda, que fazer o seu intercâmbio aqui é importante pra você? Puta, é meu sonho, eu quis a minha vida inteira, tô esperando faz 5 anos, tô com tudo pronto. Agora eu comecei a questionar se vale a pena. Se você, se é uma coisa assim que pra você tem sentido, aí pra mim eu acho que vale a pena. Enquanto pra mim fizer sentido, enquanto eu estiver aqui e eu estiver acordando feliz e estiver, falando, puta, não, é isso aqui que eu quero mesmo pra minha vida, isso aqui é o que parece certo
pra mim, tá valendo a pena pra mim. E eu acho que todo mundo tem que estar preparado pra chegar aqui e encontrar dificuldades que talvez antes não existissem. Então hoje existem desafios que talvez não fossem os mesmos que antes. Mas além disso, de estar preparado pra chegar aqui e saber que, talvez o que você achou que fosse valer a pena não te faça feliz. E aí você fala, puta, e aí, eu vim pra cá e não valeu a pena? Eu acho que são coisas que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque as pessoas começam a criar expectativas que não necessariamente depois serão cumpridas e que pode decepcionar elas. Antes de se perguntar talvez se vale a pena, faça outras perguntas, que talvez vão te levar a entender Mas se é tem isso mesmo que uma, você tem uma quer. coisa aí, né, Mike? Quando fizeram essa pergunta pra mim, eu fiz uma enquetezinha. Você acha que não vale a pena por quê? 1, porque tem muito brasileiro, 1%. 2, porque tem muito emprego. 3, porque tem pouca acomodação. Ou 4, porque faz muito vento. E a maioria, assim, 89%, 90% foi por conta do medo da acomodação, que é o que a gente citou aqui, né? Que deve estar mais alarmante ainda pra como eles recebem essa notícia lá, né? O que você acha, Rubinho? Vale a pena pra você? Se nós não achássemos que não valeria a pena, a gente não estaria gravando esse podcast agora. Porque, afinal de contas, a gente não tá gravando esse podcast para falar para as pessoas não virem. A gente não trabalha no Dublin para falar para as pessoas não virem, muito pelo contrário. A gente quer informar e mostrar a realidade e daí entrar no que a Mar disse, se vale a pena ou se não vale. Eu acho que quando você toma uma decisão de fazer um intercâmbio, de mudar de cidade, fazer um passo muito grande na sua vida, e esse passo tem que ser dado com responsabilidade. Eu acho que nosso trabalho aqui é mostrar o que está acontecendo, o que pode acontecer, como que você pode sair dessa, algumas dicas que podem ajudar ou não. E para a pessoa, se ela realmente achar que vale a pena, ela vir. Eu acho que vale a pena se você tiver esse interesse de saber o que está acontecendo, e interesse de aprender e de se preparar para poder vir. Exato, e estar preparado para os desafios que você pode encontrar aqui, entendeu? Porque vão existir. Eu acho que a crise da acomodação ela é o que mais vai gerar realmente preocupação, porque se você ficar sem emprego, alguém pode te ajudar de uma grana, sei lá, ou daqui a pouco você arruma um outro emprego. Agora, se você ficar sem casa, aonde que você vai? É muito difícil isso. Essa situação da acomodação, acho que sempre vai ser a pior e a mais preocupante, porque você tem que dormir em alguma cama, algum colchão. Você não pode ir pra rua dormir no frio que tá. Eu tô quase terminando a camper van. Quando quero terminar, eu prometo emprestar e deixar alugada pra quem precisar até achar uma casa. Alugada. Não vou ficar fazendo de graça, não. Mas vamos lá, já que pra vocês dois vale a pena, eu também acredito que vale a pena, porque, enfim, na minha opinião, vale a pena porque toda crise, todo problema cria oportunidades. Tá? Toda situação que a gente passa de dificuldade, ela gera aprendizados e gera oportunidades. Principalmente para quem consegue resolver esse problema, né? Oportunidades podem vir de várias formas, tá? Vocês têm que enxergar com diferentes lentes que as pessoas enxergam de problemas. A gente vai dar algumas dicas, tá? De como que você pode encontrar acomodação, como pode ajudar você a encontrar. E aí, colocar um pouquinho da nossa experiência pessoal também em cima disso, né? 14 anos aqui, Amar 12, 11, sei lá, uma década quase. Já tem tempo. 4 anos, quase 5. Uma Copa do Mundo já. Então, contar um pouquinho da nossa experiência, mas também dicas de como você pode encontrar uma acomodação, possivelmente encontrar uma acomodação. Primeiro, sobre existe melhor época, o que vocês acham? Eu refleti um pouco sobre essa questão e, assim, é o que a gente estava falando, existe um ciclo de estudantes de idiomas aqui. Muitos ficam 8 meses, muitos ficam 2 anos. Então você tem 2 renovações, pode ficar entre 8 meses e 2 anos. Mas se você coloca na ponta do lápis que muitos ficam 8 meses, e se você coloca também que as pessoas chegam mais no começo do ano, entre janeiro e março, provavelmente, então esse começo de ano seria mais procurado, a gente está vendo isso hoje, em janeiro, fevereiro, tá muita gente procurando acomodação. E se tem esse período de 8 meses, ele vai acabar em novembro, que é o fim do ano, certo? Entre janeiro e março, entre setembro e novembro, vamos supor. Se você pensar também que temos o ano letivo na Irlanda é de setembro a maio, então você tem que pensar que as pessoas vão começar a procurar acomodação em julho, agosto, para poder entrar em setembro. E vão deixar a acomodação em maio, porque muitos têm que fazer pós-graduação, é 1 ano, mestrado é 1 ano, a maioria deles. Universidade muitas vezes vem fazer 1 ano da universidade fazer sanduíche aqui na Irlanda. Com essa teoria toda, a gente pode dizer que entre março e junho e entre outubro e dezembro é mais tranquilo. Na minha experiência pessoal, uma vez eu tive que passar uma vaga aqui em novembro e eu não encontrava pessoas para ficar na minha vaga. Então era o contrário. No mês de novembro eu não conseguia, eu encontrei uma pessoa, daí a casa tinha que aprovar, né, porque era aí que estava saindo, daí a casa não queria. Eu estava quase saindo da casa, chegou mais uma, mas tipo, não é o que a gente está vendo isso hoje, né, que é bem o contrário. E eu acho realmente que o fim do ano tem essa pegada das pessoas irem embora, então quer dizer, de outubro a dezembro,
E entre março e julho também. É uma teoria, não é regra, entendeu? Mas a gente tem que falar sobre melhorar. Mas eu acho que faz sentido a sua teoria, sabe? Principalmente fim de ano, primeiro que é frio, é inverno. Tem muita gente que volta pros seus países de origem. E geralmente as pessoas não querem começar o intercâmbio logo antes do Natal, né? Querem terminar ali, passar o Natal com a família, no calor, por exemplo, quem tá vindo do Brasil, né, no caso. Mas assim, mesmo, né, no geral, as pessoas têm essa coisa mais assim, vou passar o Natal com a minha família e tal. Então, nessa época do ano, eu imagino que realmente seja mais fácil conseguir uma acomodação. Mas também vão ter outros desafios. Que é realmente você chegar e você já ter que se adaptar direto com um clima ruim, que é difícil, porque é escuro, frio, entendeu? E chuvoso, então não é que vai ser fácil. Mas o Natal aqui também é lindo. Eu acho que fica lindo o país no Natal. Então tem que sempre pesar ali os prós e os contras. E claro, maio, junho ali, eu acho que são meses excelentes pra chegar. Eu cheguei em maio e eu sempre falo que é muito bom porque você começa a pegar ali a primavera, então, e vai seguindo as estações do ano. É uma adaptação bem mais tranquila nesse sentido, assim, de ambiente mesmo, né? De estar ali naquele ambiente. Mas eu imagino que tenha mais procura, porque também tem muito estudante que vem pra cá no verão fazer cursos. Então, também é uma época que vai começar a ter uma procura maior, né? Mas tudo isso aí. Mas eu acho que a teoria faz muito sentido, pelo menos eu achei que faz bastante sentido.